Vamos começar então a segunda parte disso que pensamos como um ato de homenagem à nossa querida Maria Luísa Ritzel Remédios. E como eu havia registrado anteriormente, a professora Helena Buesco está nos dando a imensa satisfação de estar aqui na nossa universidade e vem aqui a convite da professora Maria Luísa. A Luísa formou a Helena, em Porto Alegre, e combinamos então esta vida da Helena até após o falecimento da Maria Luísa. A própria Helena com o seu compromisso e oportunidade está hoje aqui, pelo que somos inteiramente agradecidos. A professora Helena Carvalhal Buesco, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tem um conjunto admirável e numeroso de publicações, em vários temas do comparativo, em literaturas séculos XIX, literatura e tem tido uma muito em cima em vários anos. Tem sido professora visitante em 2005, 2006 para na Universidade de Harvard, Universidade de Bolonha, Universidade de Siena, King's College de Londres, Universidade de Santiago de Compostela, dentre outras outras. Também tem ocupado muitos cargos e muitas funções de ponência, por exemplo, presidente nacional da AER, que é o Comitê para a Área Europeia de Humanidades, a área de investigação científica e da língua portuguesa na Universidade de Lisboa, representante dos Centros de Investigação Científica da Faculdade de Letras de Lisboa e também no Comitê para Humanidades da Fundação de Ciências Europeia. Portanto, repito, é com imensa satisfação que recebemos e vamos ouvir agora, nesta oportunidade, a professora Helena Buesco. Muito obrigada. Como calculam, o prazer, mais até do que o prazer, a alegria, a emoção, são meus. De facto, eu sinto-me aqui a convite do meu querido colega professor Pedro Bruno Santos e agradecendo-lhe a forma como tudo isto se realizou em tão pouco tempo. Sinto-me a convite dele, mas sinto-me também, em primeiro lugar, peço que me desculpe, a convite da minha querida amiga Maria Luísa Ritzel Remédios. E, enfim, foi dito que, penso que foi a Maria da Glória Bordini que disse, ou já não sei, a Silvia, peço desculpa, de que estavam aqui, mas não queriam, sentiam que não podiam falar em nome de todas as pessoas. Sinto-me da mesma maneira e, no entanto, sinto-me também a falar em muitas pessoas que do outro lado do Atlântico, em Portugal, em várias universidades portuguesas, muito em particular na Universidade de Coimbra, a que eu não pertenço, mas pertenço à Universidade de Lisboa, com a qual a Maria Luísa manteve inúmeros contactos. Sinto-me falar, em termos pessoais, dela, do sereno entusiasmo que ela sempre teve e da forma como ela se transformou numa mestra. Só há mestres quando há discípulos e a Maria Luísa fez os seus discípulos e nesse ato tornou-se também uma mestra. Não são muitos os que fazem, os que sabem fazer isso. A Maria Luísa fê-lo de forma admirável e fê-lo sempre com uma outra qualidade que eu muito admiro, particularmente na academia, que é a modéstia. Só sabe ser modesto quem sabe o seu valor. E a Maria Luísa sabia-o. Queria dizer ainda, em testemunho pessoal, ao João António, que aqui está presente, que eu senti muito a homenagem hoje e o gesto de grande generosidade e o gesto de uma generosidade que está à altura da mãe que ele teve na doação da biblioteca a esta universidade. Aí falo eu também como filha. A minha mãe foi uma Maria Luísa Ritzel Remédios na Universidade Nova de Lisboa, não na de Lisboa, mas na Nova de Lisboa. E quando ela desapareceu, nós, os filhos, achámos que justamente a maneira de continuar a irradiação do seu saber era doar a sua biblioteca para que a sua biblioteca pudesse repercutir no futuro, nas outras gerações mais novas e não ficar enclausurado
esse legado dentro daquilo que era apenas a nossa memória pessoal dela. Portanto, eu considero que este gesto também é um gesto que está à altura da Maria Luísa Rizel Remédios, é um gesto que eu sei que é doloroso, e penso que todos nós sabemos que é doloroso, mas é um gesto de uma grande dignidade e creio que é bom também reconhecê-lo. Aquilo de que eu vou falar hoje aqui é um tema que me tem acompanhado também desde há muitos anos, embora regresse sempre com alterações, e eu gosto de registar essas alterações, é sobre a questão da paisagem literária. Há bocadinho estavam, e ontem também no caminho para aqui, para Santa Maria, estavam a falar da importância das questões ambientais aqui na região, não é? E da forma como essa consciência também ambiental faz parte da própria memória da região. E eu costumo dizer que o meu interesse pela questão da paisagem, e darei alguns pormenores um pouco mais, de pesquisa, de investigação sobre isso, mas é curioso que, e para começar seria a primeira ideia que eu gostaria de deixar, a noção de paisagem é uma noção recente. E, sobretudo, a sua representação em termos literários, que é aquilo que me interessa, é ainda uma representação mais recente, como nós veremos, e é, sobretudo, coetânea, ou seja, contemporânea da Revolução Industrial. De alguma forma, é quando a natureza começa a ser destruída pelos homens que, de repente, a literatura passa a olhar para ela como algo que não é... que está em perigo, por assim dizer. E, portanto, esta reflexão sobre a paisagem, e em particular a paisagem literária, que eu aqui trago, é um pouco também uma espécie de primeiro momento dessa perda, não é? Um momento em que o homem e o escritor, em particular, o leitor, olham para a natureza, olham para a paisagem literária e percebem que essa paisagem é algo que está a começar a ser perdido. Aquilo que eu vou tentar mostrar é como essa paisagem, ao longo dos séculos XIX e XX, é sobretudo o lugar onde a mensagem de Deus, que ainda é audível ou legível no início do século XIX e no século XVIII, a pouco e pouco se vai calando essa voz de Deus, para, no século XX, a paisagem se transformar, sobretudo, numa espécie de emaranhado de sentidos. É uma expressão do escritor português Carlos de Oliveira, um emaranhado de sentidos que são intuídos, mas que não são percebidos completamente. Portanto, é essa história, um pouco, que me interessa aqui também narrar e que eu vou tentar narrar. A hipótese, portanto, de que parto é de que a paisagem literária constitui uma das mais interessantes manifestações da natureza histórica do lugar e também da forma como este lugar reflete e configura as relações do humano com aquilo que esse humano imagina enquanto transcendente. E por isso a minha palestra intitula-se Paisagem Literária, Imanência e Transcendência. Por esta razão, porque a paisagem literária é uma manifestação do imanente, do que está aqui, mas ela transmite sempre a ideia de alguma coisa que transcende essa imanência, embora de formas, como veremos, diferenciadas. A paisagem é uma forma de evidência do lugar que está longe de se confinar a uma visão idílica dos seus componentes. Às vezes nós ouvimos dizer, o resto não interessa, o resto é paisagem, não é? Como se a paisagem estivesse fora da história dos humanos, da história dos homens e das mulheres, da história da habitação de um lugar. Aquilo que eu pretendo hoje é mostrar como essa paisagem faz parte das formas de habitação, mesmo quando essas formas de habitação se tornam difíceis e precárias. A fundamentação estética e, por isso, histórico-cultural da noção de paisagem enquanto conceito
faz parte da sua mesma natureza, resultando num complexo feixe de relações que está bem longe daquilo que no senso comum define o caráter da paisagem como aquilo que está aí. Aparentemente, bastaria nós olharmos da janela para vermos a paisagem. Na realidade, nem sempre foi assim, e o facto de nem sempre ter sido assim significa que a paisagem é também um construto histórico, é um conceito histórico e cultural. Uma paisagem nunca se limita a estar aí. Ela constitui-se como um acontecimento. Mais do que uma ação, uma paisagem é uma forma de acontecer. E, portanto, um acontecimento que o sujeito, como veremos, inscreve e constrói dentro da história. É, pois, este o conjunto de questões que eu gostarei de ir acompanhando aqui e, enfim, atenho-nos a uma reflexão historicamente mais aproximada de nós, como eu disse, a partir, sobretudo, de meados do século XIX, porque, como referi no início, o termo e o conceito de paisagem são de formação relativamente recente. Isto significa que quer o termo, quer o conceito, refletem uma experiência do mundo dentro da história e a ideia de natureza que manifestam é tudo menos simples. Na realidade, quer o termo, quer o conceito de paisagem têm as suas atestações primeiras, ou seja, em dicionários e em enciclopédias, em meados do século XVI. Antes do século XVI, aparentemente, não há paisagem. É uma afirmação um pouco estranha, não é? Visto que nós sabemos que havia natureza. Mas não há uma natureza constituída em paisagem. E as primeiras atestações do termo de origem latina, paesaggio, italiano, ou do termo de origem germânica, que era landscape, que aparecem em duas línguas especiais no século XVI. Essas duas línguas são o italiano, como eu disse, paesaggio, como algo que se vê, algo que é visto, portanto, por alguém, e em neerlandês, landschap ou também landscape, e daí é que passa para o inglês landscape. Ora, em meados do século XVI, quando estes dois termos surgem com muito poucos anos de diferença entre si, o italiano e o neerlandês são as duas grandes línguas da expressão pictórica, da pintura, com as escolas, justamente, as escolas italiana e flamenga, portanto, neerlandesa, da pintura, não é? E o termo paisagem surge relacionado com a pintura, não surge relacionado com a natureza. Vou-vos dar apenas uma citação de uma entrada de um dicionário de meados do século XVI, de 1549, de Robert Etienne, mas 3 anos depois, Tiziano, o pintor italiano Tiziano, descreve exatamente da mesma maneira aquilo que é para si, enquanto pintor, uma paisagem. Diz, portanto, Etienne, é a primeira definição de paisagem que nós temos. Paisagem é uma representação pictórica, portanto, uma pintura, uma representação pictórica de uma vista, normalmente como fundo de um quadro. Portanto, quando surge, o conceito de paisagem não tem tanto a ver com a natureza como tem a ver com um quadro. É algo que existe dentro de um quadro, não no início, à boca de cena, mas como fundo. E realmente, quando nós nos lembramos dos quadros do Tiziano, do Leonardo da Vinci, lá estão as paisagens, aquelas montanhas a fazer a perspectiva. Em segundo lugar, esta relação da paisagem, da natureza com a pintura e, portanto, com um caráter estético. Essa relação, Paul Valéry dizia, entre parênteses, que a paisagem está para a natureza como a ópera está para o comum da vida. A paisagem era uma forma de fazer ópera na vida, não é? Essa relação, portanto, envolve a organização de um espaço visual
que implica a existência de um sujeito capaz de ver, de olhar de uma forma estruturada. É preciso enquadrar uma paisagem para que ela seja enquadrada justamente. Enfim, eu poderia explicar isto de uma maneira um pouco mais desenvolvida, mas limitar-me-ei a apontar 2 ou 3 aspectos. A paisagem é construída através, em primeiro lugar, de uma posição pontualmente fixa, a partir da qual ela é apreendida, portanto é preciso que exista um sujeito para olhar e analisar a paisagem, não é? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, isso significa que, mesmo quando o sujeito não está representado na natureza, ele está representado na natureza, porque é aquele que vê a natureza, e se eu vejo a natureza a partir daqui, ou se eu vejo a natureza a partir dali, a paisagem que nós vemos é diferente, mesmo quando é a mesma, não é? E portanto, há uma representação do sujeito, há uma interrogação sobre formas de ver do homem, do humano, e, em terceiro lugar, esta paisagem só se torna possível a partir do momento em que existe a noção de perspectiva. A noção de perspectiva em pintura é construída ao longo do século XIV e, como se recordam, antes do século XIV, todas as pinturas são representadas apenas em 2 dimensões, não é? E, portanto, as coisas que estão mais longe são representadas, por exemplo, um castelo que está lá longe é representado da mesma altura que um homem no início do quadro, não é? Portanto, não existe a noção de profundidade. E a noção de perspectiva, que para nós é uma noção normal, não é? Agora nós estranhamos é quando as coisas não estão em perspectiva. Essa noção é uma noção de construção muito lenta e muito complexa. Por exemplo, existe no século XIV a construção de fórmulas matemáticas e, inclusivamente, de máquinas, para que uma paisagem pudesse ser transposta para o quadro de forma a dar a ilusão da perspectiva. Era uma máquina complicadíssima, com espelhos, não é? Que os primeiros pintores utilizavam, e, portanto, a paisagem era transmitida através de um jogo de espelhos, e o pintor, quando queria representar aquela paisagem, não olhava para a paisagem, olhava para os espelhos, olhava para dentro da máquina, não é? Portanto, ele olhava para a paisagem assim, havia um quadriculado, uma espécie de quadrícula, e essa paisagem era representada através de uma máquina construída com espelhos e não através de uma visão imediata. A paisagem natural ou metafórica chega ao século IX como, e ao próximo XIX, um panorama. Mais uma vez, o que é que quer dizer panorama? É uma palavra constituída por vocábulos gregos, quer dizer orao é ver, e pan quer dizer tudo. Portanto, é tudo aquilo que se vê. Mas, mais uma vez, é tudo o que alguém vê, não é? Porque sem alguém que veja não existe uma visão, não existe um visto. E, portanto, trata-se assim, sobretudo, de um espaço humanizado, pelo olhar, pela habitação vivencial, pela habitação estética. É este espaço, portanto, humanizado, apreensível através do conceito de paisagem literal e depois também do conceito de paisagem metafórica, que pretendo aqui analisar em alguns exemplos provenientes da literatura portuguesa, mas estou certa de que todos vocês reconhecerão exemplos paralelos noutras literaturas, a começar pela literatura brasileira. Começo justamente por, e agora talvez vou começar por um exemplo desse caráter metafórico da paisagem, que permite olhar e captar, portanto, o passado como uma forma de paisagem. Lembram-se que um grande escritor inglês dizia: o passado, the past is a foreign country. Portanto, o passado é um país estrangeiro. Não é? Portanto, esta capacidade de espacialização do tempo faz com que o passado se torne uma espécie de país estrangeiro, uma espécie de lugar diferente. E, portanto, um lugar constituído pela relação entre os objetos captados, na sua diferença e na sua irregularidade, através da relação que eles mantêm com o sujeito. Eu leio só muito rapidamente, é um excerto, como
verificam de Álvaro de Campos, de Fernando Pessoa, de um dos poemas mais conhecidos de Álvaro de Campos, intitulado Aniversário. No tempo em que festejavam o dia dos anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos e a minha estava certa, como uma religião qualquer. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas, o que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu, sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo. Vejo tudo outra vez, cá temos o sujeito, não é? Vejo tudo outra vez, com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos, o parador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra, debaixo do alçado, as tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Lugar é o lugar da infância em Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, que é claramente aqui também um filho de Baudelaire. Dizia Baudelaire sobre a infância, o verde jardim dos amores infantis, o ingênuo paraíso dos prazeres furtivos, tornou-se mais distante do que a Índia e a China. Portanto, mais uma vez, o passado visto como um país muito distante, não é? Mais distante ainda do que a Índia e a China. Ora, é esta distância que a infância, tomada como uma espécie de paisagem metafórica, como aqui faz Álvaro de Campos, pode manifestar. Neste poema, como disse, é a casa da infância que visualmente vai congregar essa paisagem irregular que a perspectiva do presente permite contemplar. Uma paisagem como história do homem, em que a casa antiga se dá a ver como uma mesa, com mais lugares, melhores desenhos na louça, mais copos, um aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra, debaixo do alçado, e em que a oposição entre, por um lado, a felicidade e a completude do passado e a infelicidade e incompletude do presente, é essa oposição é visualmente expressa pela diferença entre a casa antiga, por um lado, e, pelo outro, a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes, por outro. É por isso que o sujeito, vendo duas paisagens, a do presente, a da infância e a da idade adulta, não consegue conciliá-las a partir de uma só perspectiva. É um pouco como, já é o início daquilo que depois Picasso e os outros modernistas virão a integrar, e o próprio Fernando Pessoa, no seu interseccionismo, não é? São duas paisagens que são vistas de pontos de vista diferentes e, portanto, dão lugar a uma interseção entre duas visões que não se coadunam uma com a outra. Aqui é o passado que cega o presente, é o passado que toma o lugar do presente. Ele diz, vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. E, portanto, é o presente que é anulado e é o passado que toma esse lugar. Trata-se, portanto, aqui, em Álvaro de Campos, de ver a história como uma espécie de contra-utopia, em que a noção de vida associada ao presente aqui surge de qualquer forma como garante de que em algum outro momento e em algum outro lugar, na casa antiga, o passado dessa utopia de plenitude existiu. Hoje não existe, mas houve um dia em que existiu nessa casa antiga. É por isso que George Eliot, uma romancista fabulosa de meados do século XIX, inglesa, num romance extraordinário chamado O Moinho à Beira do Rio Floss, The Mill on the Floss, um romance que Álvaro de Campos, sem dúvida através de Fernando Pessoa, conheceu, fala da paisagem como algo que manifesta cicatrizes. Diz ela, diz George Eliot,
Para os olhos que viveram nesse passado, não há reparação completa. E, portanto, a paisagem guarda cicatrizes. As cicatrizes são uma forma de história inscrita no corpo. Não é? Portanto, a paisagem é como um homem, não é? Um humano, algo que tem um corpo e um corpo em que está inscrita a sua própria história. A consciência do tempo perdido manifesta-se assim através da consciência do espaço como lugar perdido. E aqui reside também o problema da transcendência, a que eu me referi há pouco, como visibilidade de uma perda. O próprio do paraíso, como sabemos, é ter sido perdido pelo homem. Enquanto ele não tinha sido perdido, não existia como paraíso. Ora, esta questão arrasta consigo uma outra pergunta decisiva: saber onde encontrar a sede do sentido. A resposta transcendente, a sede do sentido está em Deus, que de certa forma Baudelaire e Campos ainda marginalmente acolhem, consiste em fazer refletir no lado de lá, que é a infância, neste caso, esse sentido inatingível e, portanto, de certa forma, utópico. O curioso é que um dos vários paradoxos da construção da modernidade, sobretudo da modernidade posterior ao século XVIII, e, portanto, posterior também à Revolução Industrial, reside na irrupção da prática sistemática da paisagem como lugar dentro do mundo e, portanto, como uma hipótese de imanência. Esta simultaneidade não é, no entanto, casual. Pelo contrário, ela exprime que a paisagem literária, como eu disse, surgindo de forma consistente na literatura, sobretudo do século XVIII, nasce do confronto e da consciência de que também a paisagem se perde. Eu penso que, se vocês pensarem nos primórdios da literatura brasileira, não é? E a força que a representação da paisagem tem como interrogação de uma identidade, verão que, por um lado, sim, a paisagem é uma forma de identidade, mas, por outro lado, a paisagem também já está ferido, não é? Mesmo quando surge no início. O romantismo vai respondendo a estas perguntas através da concretização de transcendências que conseguem ainda manifestar-se como imanências, como formas de posição dentro do mundo. Por exemplo, já está. Desculpem, eu não li, mas é um excerto, já devem ter lido, é um excerto que vale a pena ser lido. É um excerto do final do romance de George Eliot, e em que, enfim, é perceptível o comentário que eu fiz há pouco, não é? Portanto, a natureza repara os estragos, mas nem todos. As árvores arrancadas não voltam a criar raízes, as colinas despastadas e esburacadas ficam como estão, sob nova vegetação verde conservam as marcas do passado. O termo em inglês aqui não é as marcas do passado, é the scars, mesmo cicatrizes. Para os olhos que viveram nesse passado não há reparação completa. Portanto, reparem que se trata sempre de uns olhos que vivem em algum lugar, no passado, no presente, que relacionam o presente com o passado e, portanto, trata-se de uma figuração da história do homem também e da relação que o homem tem com a paisagem como lugar de habitação. O exemplo seguinte, justamente, mostra, exatamente, é um excerto de Almeida Garrett, das Viagens na Minha Terra, que mostram como a história, o nacionalismo ou a identidade são formas também que a paisagem pode assumir. É um excerto do capítulo 42 das Viagens na Minha Terra, que diz o seguinte, à boa maneira garrettiana. Em verdade, ele está a olhar para as ruínas do convento de São Francisco, em Santarém, e diz o seguinte: em verdade, não sei explicar a impressão que me faz uma ruína neste estado, portanto, a ruína do convento. Desafinam-me os nervos, vibram-me numa discordância e dissonância insuportável. Queria ver antes estes altares expostos às chuvas e aos ventos do céu, que o sol os queimasse de dia, que à noite, à luz branca da lua ou ao tíbio reflexo das estrelas, piasse o mocho e sussurrasse a coruja sobre seus arcos meio caídos. Não me parecia profanado o templo, assim, aí está bem, nem descaído de majestade o monumento.
Podia ajoelhar-me no meio das pedras soltas, entre as ervas úmidas, e levantar o meu pensamento a Deus, o meu coração à glória, à grandeza, o meu espírito às sublimes aspirações da idealidade. O material, o grosseiro, o pesado da vida não me vinham afligir aí. Deus, a ideia grande do mundo, Deus, a razão eterna, Deus, o amor, Deus, a glória, Deus, a força, a poesia e a nobreza da alma, Deus está nas ruínas escalavradas do Coliseu, como nos zimbórios de bronze e mármores São Pedro. Mas aqui, nos paradeiros de um convento velho, consertado pelas obras públicas para servir de quartel de soldados, aqui não habita espírito nenhum. Quero-me ir embora daqui. Trata-se de um excerto onde são confrontados dois tipos de ruínas. Aquelas que manifestam o espírito do lugar, que o romantismo retoma do passado como o gênio do lugar, o famoso genius loci, ou genius loci, romântico, e em que, por isso, Deus, a ideia grande do mundo, pode habitar. Mas, por outro lado, aquelas outras ruínas onde só existe a rasteira materialidade da burocracia moderna e onde, por isso, segundo Garrett, não habita espírito nenhum. O desaparecimento do espírito do lugar, das ruínas do convento de São Francisco, é um esvaziamento de sentido. Aquela gente deixa de ter sentido. E por isso é que ele se quer ir embora dali, não é? Uma espécie de encapsulamento da matéria dentro da matéria, não é? Uma espécie de colapso do material para dentro da matéria. Que a literatura vai progressivamente deixando de poder entender e prescrutar. Foi isto que eu chamei, num outro lugar, a construção da escuridão na modernidade. A modernidade, e sobretudo ao longo do século XX, é para mim, em muitos sentidos, como veremos, uma construção desta escuridão. Aquilo que nós aqui encontramos é precisamente a suspeita de que a paisagem vai perdendo a sua capacidade de manifestar o transcendente e de que os valores correspondentes ao quartel de soldados é que podem vir a ser os predominantes no mundo contemporâneo, como de facto são. Lembro sempre de Cesário Verde no Sentimento Ocidental, quando olha para uma rua com lojas de ambos os lados, é uma rua da Baixa que ele está a percorrer, diz que ao olhar por essa rua, ao anoitecer, já à noite, com as luzes de um lado e do outro, o que ele vê é círios laterais, uma nave de uma catedral, portanto, uma catedral de uma catedral imensa, diz ele. Nós, justamente, ao falarmos do consumismo, falamos da catedral do consumo, não é? Um shopping como uma catedral do consumo. Aquilo que nós aqui então encontramos é precisamente a suspeita de que a paisagem vai perdendo a sua capacidade de manifestar esse transcendente e de que, portanto, como eu disse, os valores correspondentes ao quartel de soldados são os valores que vão permanecer. Aliás, ecoando em Garrett, nesta obra, os barões e os deputados de que Garrett se sentia tão distante em Viagens na Minha Terra. E, portanto, trata-se de um mundo ocupado apenas pelos valores materiais e onde nenhum espírito habita. E, por isso, é um mundo de onde a paisagem desaparece e onde o lugar humano deixa também, progressivamente, de existir. Por isso, ao lado da consciência do lugar manifestada por Garrett, surge também uma presença cada vez mais forte do exílio, da noção de exílio, que explora as intermitências do conceito de fronteira, enquanto, por um lado, bloqueio, aquilo que impede a passagem, mas, por outro lado, também transição e permeabilidade. De um lado, temos um cosmos organizado, às vezes demasiado organizado, que exprime a divisão entre espaços e assegura simultaneamente uma segurança e um fechamento. Do outro, temos um caos sempre potencialmente ameaçador e invasivo, mas que garante, por seu turno, de ritos de passagem e, por outro lado, de mudança. Uma hipótese de solução para esta intermitência entre o ficar no lugar da segurança e deixar que a insegurança, o caos, possa entrar e mudar o que existe,
Uma hipótese de solução é encontrada por Alexandre Herculano. Para ele, o lá, a transcendência, está aqui, na paisagem, e pode ser reconhecido e lido sob as figurações que o poeta singularmente apreende para depois, por seu turno, traduzir para os seus colegas, os seus outros humanos. Diz Alexandre Herculano na Arrábida: eis o ruído do ermo, depois de contemplar e descrever a paisagem da Arrábida, eis o ruído do ermo, ao longe o negro insondado oceano e o céu cerúleo se abraçam no horizonte, imensa imagem da eternidade e do infinito, salve. Mas o que é a paisagem aqui? A paisagem é justamente essa imagem imensa da eternidade e do infinito. O poeta é aquele que pode dirigir-se à paisagem, repara, salve, não é? Ele fala com a paisagem, fala com essa espécie de divino que habita ali e que, através da paisagem, ele pode compreender e, portanto, transmitir, através da poesia, aos outros humanos. Diferentemente de Herculano, para quem o lá, portanto, está aqui, vários anos mais tarde, na viragem do século XIX para o século XX, António Nobre tornava-se um dos exilados do lado de lá, para quem o tempo que lá vai apresenta a substância forte que o presente já parece não possuir. E reparem aqui nas coincidências entre esta posição de António Nobre e o poema de Álvaro de Campos, por onde começamos. Às vezes passo horas inteiras, olhos fitos nestas braseiras, sonhando o tempo que lá vai. E jornadeio, em fantasia, essas jornadas que eu fazia ao velho Douro, mais meu pai. A partir daqui, esta é a única estrofe deste poema, intitulado, aliás, Viagens na Minha Terra. É a única estrofe deste longo poema narrativo de António Nobre que se passa no presente. Pois, a partir daí, ele vai descrever o seu passado, como, lá está, uma casa antiga com mais coisas, mais pormenores, mais, não é? Como esse lugar inatingível, mas ao mesmo tempo perfeito do passado. O próprio facto de Nobre repetir o título de Garrett, como eu disse, Viagens na Minha Terra, evidencia a distância que os separa entre Garrett e Nobre. Garrett publica As Viagens na Minha Terra em 1846, este poema de Nobre é publicado em 1900, no seu único livro, aliás, só. Seja como for, em Nobre existe um lugar que continua seguro, mesmo se longe ou até inatingível. É esse lugar que assegura a existência do sujeito, a memória. O facto de as atividades que permitem aceder a ele serem o sonho, a fantasia e a contemplação, não retira espessura simbólica a esse passado, pelo contrário. Outros dois autores, um escrevendo alguns anos antes de Nobre, poucos anos antes de Nobre, outro alguns anos depois, manifestam, entretanto, a mesma consciência da paisagem como uma espécie de materialidade transcendente, embora, como verão, com uma dimensão de perturbação que parece já irremediável e que julgo caracterizar em grande medida toda a posterior experiência novecentista, portanto, do século XX, da paisagem literária. No primeiro, trata-se do soneto de Antero de Quental, Oceano Nox, que eu vou ler, Junto do Mar. É um poema muito parecido, muito semelhante em termos de posição à de Herculano, que aliás era para Antero de Quental, um dos grandes mestres. Junto do mar que erguia gravemente a trágica voz rouca, enquanto o vento passava como o voo de um pensamento que busca e hesita, inquieto e intermitente, junto do mar, sentei-me tristemente, olhando o céu pesado e nevoento, e intei, cismando, esse lamento que saía das coisas, vagamente. Que inquieto desejo vos tortura, seres elementares, força obscura, em volta de que ideia gritais? Mas na imensa extensão, onde se esconde o inconsciente imortal, só me responde um bramido, um queixume e nada mais. Ora bem, este soneto constitui um dos altos lugares em que sujeito e paisagem se confrontam como duas entidades
paralelamente questionantes e perturbadas. A natureza está tão perturbada como o sujeito. Reparem, o mar ergue gravemente a trágica voz rouca, não é? O vento passa como o voo de um pensamento que busca e hesita, inquieto e intermitente. Portanto, não é apenas o sujeito que está perturbado, mas também a natureza, também a paisagem. E, portanto, essas duas entidades parece que tentam falar uma com a outra, mas já não conseguem falar uma com a outra. O poeta e o mar, face a face, aqui, partilham aquilo que o poeta chamará de forma significativa esta trágica voz rouca. É extraordinária a diferença de posição do poeta face ao mar e àquilo que a sua contemplação engendra entre Herculano e Antero. Não se trata aqui de considerar que os sentimentos do sujeito se refletem na paisagem, que é um lugar comum, para mim, bastante errado no que diz respeito à concepção romântica da paisagem. Não é apenas o sujeito que transpõe para a paisagem os seus sentimentos. Trata-se, pelo contrário, e mais do que isso, de perceber que ambos, o homem e a natureza, o sujeito e a paisagem, têm um estado de inquietação existencial. Uma vontade de falar que não consegue, todavia, alcançar formas articuladas de linguagem. E, portanto, essa forma de falar fica-se pelo lamento que saía das coisas vagamente, um bramido, um queixume e nada mais. O poeta que, em Herculano, ainda conseguia ouvir a voz da natureza e transmiti-la aos outros, é aqui confrontado com murmúrios infra-humanos, murmúrios que estão aquém da linguagem e que ele não consegue decifrar. Deus, por seu turno, o infinito, etc., torna-se cada vez mais o Deus escondido. O poema, vocês já não o têm aí, mas ele diz, desculpem, nessa imensa extensão onde se esconde o inconsciente imortal, não é? Portanto, o inconsciente imortal esconde-se atrás da natureza. Já não é um Deus que se manifesta, é um Deus que está escondido, mas que não é possível atingir já. Este caráter misterioso e insondável que ataca e mina a paisagem e que nela escreve o mistério da consciência, toma, no segundo exemplo que eu agora sim gostaria de mostrar, toma em Raul Brandão, particularmente nas suas Ilhas Desconhecidas. É um volume que descreve uma viagem aos Açores, que ele faz por todas as ilhas dos Açores, no início do século XX, portanto de barco, naturalmente, as formas preferenciais capazes de dar conta de uma caoticização da paisagem. A paisagem torna-se um caos, que corresponde a uma espécie de infernalização do mundo. A paisagem é um caos e o mundo torna-se não um paraíso perdido, mas um inferno bem visível. O poder destruidor da transcendência, do lado de lá, é transportado por Raul Brandão para o lado de cá, para a imanência. E a paisagem é um lugar simbólico por excelência, onde os poderes da violência se exprimem, e por isso são as sensações já não garante de estabilidade, mas pelo contrário, portadoras de distorção. Raul Brandão está muito próximo da estética expressionista, que melhor se aproximam desse mundo deformado. E diz, portanto, Raul Brandão, as estrelas nos ares agitados. Ele está dentro do barco, não é? Ele descreve a paisagem que pode perceber dentro de um barco, ou seja, basicamente o mar, de noite. As estrelas nos ares agitados parecem outras estrelas, o céu outro céu, e as forças desencadeadas do caos nunca as senti tão perto como hoje, nesta voz monótona, sempre esta trágica voz, não é? Que vem do Herculano, vem do Antero. Nesta voz monótona que sai do negrume, nesta massa que nos mostra os dentes no alto das vagas, entre chapadas de tinta na imensa solidão desolada. Isto acaba pela treva absoluta. Está ali, está presente toda a noite, que não tem fim. Nós bem fingimos que não vemos a solidão trágica, quase uma citação de Antero, não é? Nós bem fingimos que não vemos a solidão trágica, o negrume trágico,
mas eu tenho toda a noite ao pé de mim. Toda a noite esta coisa complicada que é um transporte a vapor range pavorosamente como se fosse desconjuntar-se. Toda a noite sinto a água bater no costado e a máquina pulsar contra o meu peito. A ideia da morte não nos larga. Separa-nos do caos um tabique de não sei quantas polegadas. Todos os passageiros se fingem despreocupados. Só acolá, sob o castelo da proa, terceira classe, embrulhada num chal e sentada sobre um baú de lata, aquela mulher do povo sente, como eu, o terror sagrado do mar. E não o oculta. Olha, petrificada. Aqui só há uma coisa a fazer, é a gente entregar-se. A coisificação do mundo, a transformação, portanto, do mundo numa coisa em vez de num organismo, expressa pela repetição do pronome neutro isto só acaba, isto é, ou pela expressão esta coisa, está já completa em Raul Brandão. E não é por acaso que o adjetivo que lhe ocorre para exprimir essa força do caos é o adjetivo trágico. A solidão trágica, o grumo trágico. Aquilo que em Antero assumia ainda a forma de uma inquietação e de uma fala, mesmo se incompreensível, torna-se aqui num terror sagrado do mar, do mundo e da morte. Terminarei com um exemplo simétrico daquele com que comecei, mas que dá já bem conta de como o espaço histórico que separa Álvaro de Campos, ainda herdeiro de Baudelaire, e Carlos de Oliveira, que vem nomeadamente depois de Raul Brandão, é já bem grande. Carlos de Oliveira, um romancista e poeta, que começa a sua obra ligado aos alvores do neorrealismo, mas que se destaca desse movimento programático e está, aliás, na origem de uma grande revolução, sobretudo nos seus últimos romances, em particular A Casa na Duna e na obra poética. Esse espaço histórico exprime-se, portanto, em Carlos de Oliveira, através do lugar metafórico também da casa. Voltamos à Casa de Campos. Uma casa, Casa na Duna, por exemplo, é o título de um romance dele, inserida numa paisagem de dunas e, portanto, numa paisagem que é minada à partida. Não é? As dunas, por baixo, não têm a consistência da terra. E, portanto, fazer uma casa na duna, que é a sua casa, a casa de família que ele evoca tanto no romance A Casa na Duna, como no seu último romance, Finisterra, Paisagem e Povoamento. Essa casa construída na duna é uma casa que justamente não permite a habitação histórica. É uma casa condenada ao fim, logo quando começa, antes de começar, não tem raízes. Em Campos como em Baudelaire, a paisagem do passado parecia poder ser plena como um paraíso perdido. Pelo contrário, em Carlos de Oliveira, a casa e a família são construídas sobre dunas, espaços intersticiais, incapazes de oferecer solidez a qualquer raiz que sobre ela se queira estabelecer e, portanto, espaços que escondem outras realidades, outros mundos desconhecidos, fruto daquilo a que Carlos de Oliveira chamará também cataclismos. E, mais uma vez, é uma palavra que nós podemos considerar como rimando aquelas catástrofes que apareciam no excerto de George Eliot. Diz Carlos de Oliveira, os terrenos hoje agricultados, é um excerto de Finisterra, o seu último romance, onde a família construiu a casa de adobos, que as cantarias, os cunhais de pedra têm aguentado, eram dantes extensões maninhas, eriçadas de felga e de gramata. Em tempos ainda mais recuados, reparem na construção histórica de uma paisagem, não é? Em recuo. Em tempos ainda mais recuados, uma flora gigantesca cobriu a região. Encontra-se enterrada ao nível do mar e abaixo dele. Árvores de grande altura entre dois lençóis de areia branca. Madeiras fibrosas, duras, de cor geralmente vermelha. Veios de barro e argila, azuis, verdes encarnados. A combustão destas madeiras, descobertas em escavações de acaso, é lenta e sem chama, como a do carvão. Durmo sobre florestas de pedra e de púrpura.
A progressão de distância histórica, aqui expressa por esta espécie de organização temporal, hoje, não é? Os terrenos hoje agricultados, eram dantes extensões marinhas e em tempos ainda mais recuados. Esta progressão da distância histórica corresponde àquilo que eram em George Eliot as tais cicatrizes da paisagem, que são aqui descobertas, por acaso, diz Carlos de Oliveira, não é? Ao que seriam aparências de estabilidades, visíveis à superfície, responde o mundo com uma paisagem que está em combustão interna e invisível, o que é a coisa mais ameaçadora, não é? Se nós vivemos em cima de um incêndio, podemos fugir se vemos um incêndio, mas se vivemos em cima de um incêndio invisível, o que é que podemos fazer? E, portanto, em Carlos de Oliveira é a constituição íntima do mundo que é posta em causa, e é por isso, do lado de dentro da fronteira, e já não de fora, que o caos e o sentido se obscurecem. Voltemos, portanto, ao início das observações aqui feitas. Dizia eu que a paisagem é uma forma de evidência do lugar que está longe de se confinar a uma visão idílica dos seus componentes. Por agora terão ficado claros alguns dos elementos que compõem essa paisagem. Uma fundíssima consciência histórica, que atravessa as representações literárias da paisagem e as transforma de modo indelével, a sua radicação num olhar sobre o humano, desde o início minado por um sentimento de perda que vai acentuando a sua descrença, uma fala, a pouco e pouco mais desarticulada e incompreensível, e a sua representação enquanto um acontecimento progressivamente distanciado de uma manifestação sagrada ou religiosa. Dizer que a paisagem literária representa a natureza será certamente verdade no contexto se compreendermos que a natureza é, hoje, como sempre foi, um acontecimento humano, um acontecimento dos homens, um acontecimento perante a consciência do humano. Neste sentido, as paisagens literárias ou metafóricas representadas dão conta de diversíssimas formas de o humano se auto-perceber e se auto-construir. E é, portanto, na literatura que tal também acontece. Não acontece apenas na literatura, mas também acontece na literatura. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Helena, pela magnífica aula que nos deu. Se a Helena concorda, eu gostaria de saber do nosso público se alguém que queira fazer algum registro ou levantar alguma questão. Como vocês quiserem, estão à vontade. O meu tempo é vosso. De qualquer modo, a partir de amanhã, eu acho que muitos dos que estão aqui presentes poderão conviver mais de perto com a Helena, né? Porque nós teremos um curso que ela vai nos dar amanhã e na sexta-feira, promovido pelo nosso programa de pós-graduação. Portanto, a Helena ainda fica em Santa Maria, inclusive para conhecer a cidade, um pouquinho que seja, por mais 2 dias. Eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez a magnífica aula aqui que nos deu a professora Helena Buesco, e está, portanto, encerrada esse nosso ato. Muito obrigado.